Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Nós vamos pregar somente dentro de um versículo. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Se estamos celebrando alegria, irmãos, é porque Deus tem feito grandes coisas. Mas há algo que nós precisamos sempre nos lembrar. Em tempos em que tudo não parece muito bem, nós precisamos sempre recorrer ao amor de Deus. E o tema da mensagem é um Deus que provou o quanto te ama. Amém? Glória a Deus. Romanos 5, versículo 8. Romanos capítulo 8 fala do grande amor de Deus. E diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E se Deus é amor, tudo que vem de Deus para as nossas vidas vem banhado do amor dele. Se Deus é amor, você foi criado pelo amor do nosso Deus e você é fruto do amor dele. Se nós não entendermos e não trouxermos o nosso relacionamento cristão para o nível do amor de Deus, nós não teremos motivos para celebrar em tempos de crise, em tempo de abandono, em tempo de esfriamento, em tempo de enfermidade, em tempo em que as coisas se tornam muito difíceis. Porque o nosso relacionamento, irmãos, com o nosso Deus não pode estar vinculado àquilo que acontece somente dentro do âmbito da igreja, dentro do templo. O amor de Deus, irmãos, é muito grande para ser expresso por nós dentro de um culto. Por mais que alguém expresse amor por você, não conseguirá expressar todo o amor de Deus. Mas esse texto diz que Deus prova o seu amor para conosco. Irmãos, sendo Deus amor, e Deus, sendo Ele a pessoa que nos ama, 6 coisas estão relacionadas com o amor de Deus por nós. Primeiro, você foi feito para o amor. Você não foi feito para o ódio, nem para o medo. Inclusive o apóstolo João diz que o amor lança fora todo o medo. Quem vive no amor de Deus não vive em temor nem em medo. Uma das características de um crente que já está saindo de debaixo da provisão de Deus e que já está atormentado por algum espírito maligno, uma das características de uma pessoa do mundo, onde os espíritos malignos já estão agindo na vida dela, é o medo. Porque onde existe o amor de Deus, o medo não tem domínio. Eu não estou falando daquele medo, aquela preocupação com alguma coisa. Eu estou falando de um medo como algo que o domina constantemente. Porque Deus é amor. E se o amor de Deus está em nós, o medo não pode fazer parte. Você foi feito para viver uma vida em abundância. Por causa do grande amor de Deus. Deus não nos criou, irmãos, para a enfermidade, nem para o problema. Ele não nos criou para a morte.
Se isso faz parte da nossa realidade como seres humanos, é porque o pecado invadiu a raça humana por nossa própria culpa. Mas Deus não fez isso para nós. Querido, você foi criado para o sucesso e não para o fracasso. Depois que Deus formou o homem, Deus disse que era muito bom. Tudo que Deus fez era bom, mas quando ele chegou no homem, o Senhor declarou, e aquilo que Deus fez, o homem que Deus criou, foi muito bom. Então, há uma expressão, há uma unção, há uma declaração de bênção, de bondade, de sucesso na vida do ser humano. E porque muitas das vezes nós ou algumas pessoas não estão vivendo na dimensão dessa bondade do amor de Deus, é porque o pecado entra e junto com ele todas as mazelas que o inimigo pode tentar e deseja fazer em nossas vidas e na vida daqueles que não conhecem a Deus. Você está entendendo? Você está entendendo que você é amado por Deus? Que você foi feito para as coisas boas e não para as coisas ruins? Por essa razão, todas as pessoas que se chegaram a Jesus, elas saíram da presença de Jesus com o seu problema resolvido, com a sua enfermidade sarada, ou como Zaqueu, a salvação hoje chegou na casa dele. Ninguém vai sair da presença de Deus atormentado, querido. Ninguém vai sair da presença de Deus perturbado. Nenhuma pessoa vai ter um encontro com Jesus ou vai sair de um momento de oração com o Pai Celestial e sair dali, daquele momento, com o seu coração angustiado, temeroso, perturbado. Não, porque o que flui de Deus para nós é amor. E sabe por que eu estou falando isso hoje de manhã? Porque em meio às lutas, aos problemas, às crises que nós enfrentamos em nossa vida diária, parece que nós deixamos de perceber o quanto Deus nos ama. Você já passou por uma crise na sua família? Você que tem filhos? E por causa daquela crise que você passou, você deixou de amar menos o seu filho? Lógico que não. É lógico que não. Irmãos, as crises, os problemas, sejam os fracassos ou os pecados ou as quedas, não podem apagar o amor de Deus por nós. Se há alguém que está lá à sua espera, é o Senhor Deus. Se há alguém que abre os braços para você, é o Senhor Deus. Se há alguém que já tem dado prova do seu grande amor, é o nosso Deus. Por essa razão, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 8, ele diz que Deus provou o seu amor por nós. Como eu posso saber e ter essa tranquilidade, essa certeza de que Deus me ama? É só olhar para o próprio versículo 8. Irmãos, ele provou o seu amor por você, estando você ainda perdido. Porque o versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido. Ele prova, irmãos, não é um amor de palavras, nem de relacionamento interesseiro. Deus já provou que te ama. E onde está a prova do amor de Deus? Aqui está a prova do amor de Deus. Aqui está a prova do grande amor de Deus. Nós precisamos aprender a olhar para o que Cristo fez e ver na atitude de Cristo, na atitude do Pai Celestial, o seu amor
Ele provou o quanto nos ama. Sabe, querido, aqui nós podemos ver a nossa condição. Como nós estávamos? Nós éramos cegos, pecadores, desprezados, condenados à perdição. E mesmo nessa condição, Deus provou o quanto nos ama quando ainda éramos pecadores. Mas não é isso que nós aprendemos no nosso dia a dia, nos relacionamentos com o mundo. Porque o que o mundo diz para nós? Só deve receber quem merece. Só ganha o presente quem merece. Somente quem corresponde a que ganha o presente. Irmãos, Cristo é a dádiva, é o presente de Deus por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando não fazíamos conta do que Ele fez. Ele já tinha provado o quanto nos ama. Ele não precisa provar mais para você. Eu sei, irmãos, que há dias que são difíceis. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz que nós somos entregues à morte todos os dias, como uma ovelha muda que vai diante daqueles que vão executá-la. Mas, querido, há dias que parece que todo o mundo está contra nós. Parece que o céu está fechado. Temos a impressão de que a nossa oração não passa do teto, mas isso não é verdade. Deus provou que te ama. Você precisa tirar o olhar das suas falhas. Você precisa tirar o olhar dos seus fracassos. Você precisa tirar o olhar da sua fraqueza e começar a olhar para a prova do amor de Deus. Eu sei que no domingo de manhã, em que você tomou o seu banho gostoso, colocou aquela roupa de domingo da missa e você colocou aquele perfume gostoso, parece que isso é mais uma mensagem que fala do amor de Deus, da crucificação de Cristo. Mas, amado, é nesse momento em que você tem que colocar dentro do teu coração os seus princípios e as definições e arraigar a sua fé naquilo que é concreto. Irmãos, o cristianismo é algo concreto. O que Deus fez é de verdade, não é uma ideia. O Cristo não é uma ideia. O amor de Deus não é um pensamento vago. O que Deus fez por nós não é fruto da religiosidade. Deus provou. Você tem que dizer isso para Satanás quando ele vier te afrontar durante a semana. Que ele vai dizer, você está sozinho. Não adianta que você não vai contar com ninguém. Esse problema você não vai conseguir resolver. Você pensa que alguém se importa com você? Você tem que dizer, olha, Satanás, Deus já provou que me ama. E a cruz do meu Senhor, o meu Senhor na cruz é a prova do grande amor dele. Aleluia! Para que você continue celebrando, para que você continue se alegrando, mesmo diante daquilo que é difícil. Sabe, querido, o amor de Deus, ele é tudo que nós precisamos receber e entender. Quando eu olho aqui para Romanos capítulo 5, eu vejo versículos 6 e 7 que diz: ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no seu tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém se ouse a morrer para quem faz o bem, mas Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Você acha que um Deus que já provou o quanto te ama, ele vai te negar alguma coisa?
Ele vai deixar você debaixo das garras do inimigo. Ele vai deixar que esta condição, essa situação que está oprimindo a sua vida, que esta situação continue. E você não deve duvidar do que ele fala, porque ele já provou o quanto te ama. Você tem experiências de pessoas que disseram que está com você até o final dos seus dias, de gente que diz que ia caminhar com você, de pessoas que disseram que te amavam, que você poderia contar, e você viu ao longo da história da sua vida muitas pessoas indo embora, saindo, e você ficou. Mas Deus não. Algumas vezes, querido, as pessoas não querem a nós, elas querem aquilo que a gente pode oferecer. E quando você não puder mais oferecer, o amor já se foi. Mas Deus não. Deus prova o seu amor para conosco. Ainda que nós não tenhamos nada para oferecer, Ele prova o seu amor para conosco. Quando éramos pecadores, Ele já provou o seu amor. Você está entendendo que Jesus te ama? Nós temos uma irmã na igreja, ela veio da Umbanda, né, Davi? Da Umbanda. Ela vem, os avós, a mãe, e ela inclusive, ela consagrou a filha mais velha no terreiro. E uma das maiores dificuldades que nós temos com ela entender o que é o amor de Deus por ela. Porque os demônios falam no ouvido dela o tempo todo. E ela sabe o que eles podem fazer. Nós estávamos fazendo uma campanha na casa dela e ela manifesta um Beelzebub que parece, irmãos, um touro. Ela sabe aquele, já viu touro na tourada? Ela faz aquilo. O meu braço inteirinho dói a hora que para colocar a mão na cabeça dela. E aí eu já aprendi que não adianta ninguém segurar, porque se o poder de Deus não segurar, não vai ser 10 homens. Ela fica 60 dias internada lá em Araras. Internada, ela sai amarrada de dentro, saía, em nome de Jesus, de dentro da casa. E ela, irmão, ela é enorme. Ela é grandona, é uma mulher bem grande mesmo. E a maior dificuldade que nós temos para trabalhar a libertação com ela é ela entender que Deus a ama, porque ela passou a vida inteira dentro de uma religião onde, se ela não fizesse o que eles mandavam, eles puniam. E para não punir, tinha que ficar fazendo oferendas, tudo que eles pediam. E entender que Deus já enviou Cristo como a sua oferenda pelo seu pecado. E que nós não precisamos pagar. Nós precisamos apenas nos render e aceitar. Talvez para você é tão simples esse texto, mas há pessoas como a Luciana que não é difícil, porque ela conhecia um Deus ou espíritos que machucavam ela se ela não fizesse o que eles mandavam. Nós estávamos no culto da libertação na casa dela, fizemos uma campanha de 4 semanas, e o espírito de Omulu se materializou, que é aquele que se veste todo de palha, cheio de palha. Ele se materializou na janela da casa. E na hora da libertação, você tem que ir trabalhando e libertando a mente dela de tudo aquilo que ela passou a vida inteira ouvindo dos espíritos malignos. E a libertação dela se dá com o poder de Deus e com a expressão do amor de Deus por ela. E quando ela vai rendendo, e ele vai manifestando, o bicho vai manifestando. E eu coloco só a mão assim, não deixo mais ninguém colocar. Se o poder de Deus não parar, não vai adiantar, irmãos. Se a gente não tiver debaixo de unção, pode vir 10 que não vai segurar. E eu peço para ela sentar, porque ela é imensa, não tem nem como eu pôr a mão na cabeça dela. Ela sentada, ela fica do meu tamanho. E eu coloco a mão na cabeça dela, e ele vem com tudo, parece um touro, ele vem com tudo.
E ali a gente vai trabalhando a libertação, e a gente trabalha louvor, e até que aquilo vai saindo da vida dela, e ela vai ficando tranquila, ela cai em si, e a libertação acontece. Mas a maior dificuldade dela é esse amor de Deus, porque ela foi criada num ambiente onde os espíritos malignos eram hostis para com ela. E à medida que eu estou falando com ela, eles ficam gritando. E o Espírito Santo fala para nós, fala para mim. Eles estão gritando dentro da cabeça dela. E eu pergunto, eles estão falando com você? Estão. Eles vão falando dentro da cabeça dela, para tirar a atenção dela da palavra de Deus e daquilo que a gente está falando sobre o amor de Deus para com ela. E eu entendi o discernimento do Espírito, que a Luciana, e ela não está completamente liberta ainda, que a total libertação dela, ela vai se dar à medida que nós expressarmos amor por ela. Porque o espírito maligno, além de judiar, ele diz que ninguém gosta, que ninguém ama, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E que na igreja, eles falam da igreja, que na igreja você vai se decepcionar. Eles falam isso, você vai se decepcionar com os pastores, você vai se decepcionar com as pessoas. Eles fazem isso no ouvido dela. E nas outras igrejas por onde ela passou, o diabo falava para ela, e chegava no domingo, acontecia alguma coisa, e ela dizia para o marido, está vendo? Eles falam mesmo que vai acontecer isso. E nós estamos ali, demonstrando o amor de Deus em Cristo, que o apóstolo Paulo fala também, que o amor de Deus em Cristo está em Cristo, mas está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Irmãos, Deus te ama. Você não tem noção como Deus te ama. Às vezes é difícil, quando a luta é muito grande e parece que nós estamos tão sozinhos, mas Deus te ama, irmão. Deus te ama. E é isso que o apóstolo Paulo está expressando aqui. Ele provou o seu amor por você, pagando um alto preço. Sabe, mercadoria, quando o preço está em baixa e as pessoas compram na pechincha? Nós não éramos nem mercadoria em baixa, irmãos. Nós não tínhamos valor nenhum, mas Ele pagou, Ele triplicou, colocou num valor imensurável para nos comprar de volta para Deus. Às vezes você pensa, mas com tanta gente no mundo, para o diabo perturbar a gente que já é dele, por que ele vem perturbar a mim? Porque você tem um alto valor. Porque você foi resgatado e comprado de volta para Deus. E como diz o apóstolo Pedro, não com metais perecíveis, como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Você está entendendo? Irmãos, todos pecaram, diz Romanos 3:23, e destituídos, separados estão da glória de Deus. Dentro das pessoas, sem Deus, há todo tipo de coisa. Irmãos, às vezes, eu não sei, parece que nós temos uma conversão ultimamente, eu não sei. Nós que já estamos um tempo andando com Jesus, a conversão foi algo muito claro em nossas vidas. Mas parece que hoje em dia, as pessoas estão confundindo simpatia da igreja com conversão. Cura com conversão. Milagre com conversão. Prosperidade com conversão. Irmãos, tudo isso são bênçãos que Deus nos dá pelo seu grande amor. Mas a maior expressão do amor de Deus é nos salvar da nossa condição de perdidos. Você está entendendo? Querido, o que sai de dentro das pessoas?
Dentro das pessoas sai idolatria, sai prostituição, sai mentira, sai todo tipo de adultério, todo tipo de coisa ruim. Qualquer pessoa, irmão, não se iluda, não se iluda, não se iluda. Nessa experiência que nós temos com campanha, nós temos visto todo tipo de gente manifestando espíritos malignos, desde aquela pessoa mais simples, mais pobre, sem nenhuma cultura ou educação, até aquela pessoa que entra na igreja que você diz, nossa, essa pessoa só falta dar um passinho para Jesus. E quando você vai colocar a mão, sai tudo quanto é bicho. Tem bicho que depois eu vou perguntar que bicho que é aquele que eu não tinha sido apresentado ainda. Tudo quanto é bicho, demônios, espíritos malignos que agiam na vida da pessoa, mulheres cultas que se prostituem, irmãos, dentro da sociedade que você olha, você diz, não, isso não pode acontecer. Acontece, é dominada por espíritos imundos. Então, dentro do coração do homem e da mulher, todo tipo de coisa existe por causa do pecado, mas Deus prova o seu amor para com todos. Uma vez Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. E o diabo não aguenta, ele não tolera isso. Você dizer para uma pessoa, Deus já te comprou de volta. Sabe, irmãos, em momentos de lutas e crises e tristezas e perdas e enfermidades e decepções e frustrações que nós temos. Aquele momento em que nós entramos no nosso lugar secreto, no nosso ambiente de oração. Só nós e Deus. Não tem a banda, não tem um ministro de louvor, não tem pastores, não tem missionário, não tem uma equipe de diácono. Nós sozinhos. E ali, irmãos, choramos, quebramos o nosso coração como um jarro na presença de Deus. E a única coisa que nos faz levantar em vitória é este entendimento que o Espírito Santo derrama em nossos corações do grande amor de Deus. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista Davi muitas vezes declarou, o Senhor é a porção da minha herança. Irmão, se Ele é tudo, e se Ele é a tua herança, quem tem Cristo tem tudo, e quem tem o tudo não tem falta de coisa alguma. Você está entendendo? Esse amor dele preenche, irmão, preenche tudo em nossa vida. É esse grande amor de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 diz, mas foste resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, o sangue da nova aliança. Deus pagou por você um alto preço, provando o quanto você vale para Ele. Eu gostaria que você fizesse essa declaração. Eu sou de imensurável valor, porque a minha vida custou o precioso sangue de Cristo. Irmão, você não é qualquer coisa. Você não é qualquer um. Você não é uma mercadoria descartada, irmão. Você não é algo que está jogado fora. Você estava nessa condição. Mas quando Ele provou o seu amor, Ele te chamou e você ouviu o seu chamado, abriu o coração e Ele entrou e fez morada. Você agora é algo de imenso valor para Deus. Você está entendendo? Irmãos, por isso Deus tem essas coisas esquisitas que a gente não sabe. Você ir para uns lugares que você não planeja,
você ir com um carro em determinadas ruas, Deus te mandar para certos trabalhos, certos empregos, Deus te pôr em contato com pessoas e você olha só Deus. E lá naquela situação você teve oportunidade de compartilhar do amor dele e almas, alguém se voltou para Cristo. Um Deus que move céus e terra, irmãos, que a culpa não é das estrelas, que ele tem um destino, ele tem algo traçado, ele tem um projeto, um plano para nós, e nesse projeto, irmãos, envolve outras pessoas, e nós passamos a ser canal, ponte, farol, de bênçãos para alguém, onde Deus, através de nós, vai expressar o seu grande amor. Por que Deus faz tudo isso? Só porque Ele nos ama, só porque Ele ama mais alguém. E às vezes, há situações que depois você vai parar e ver, meu Deus, eu nem precisava ter ido naquele mercado. Sabe aquele minutinho que você fica lá no consultório médico, esperando o médico chamar, e naqueles 10, 15 minutos, é uma mãe, é uma filha, é um marido, é alguém em desespero, e você, às vezes, tão chateada, como esse médico demora, mas a demora do médico em te chamar é uma oportunidade para você compartilhar o amor de Deus. Você já pensou nisso? Sabe, irmãos, no passado, os grandes avivalistas que foram levantados por Deus eram pessoas que deram ao Senhor cada minuto da vida delas, que não conseguiam passar um dia sem ganhar uma alma para Jesus. E nós temos uma agenda que Deus só pode contar conosco se for a nossa escala no domingo de manhã ou à noite. Irmãos, Deus não fez escala para te salvar. Ele deu tudo por você. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou não tendo como usar outra palavra para expressar, João escreve de tal maneira. Que maneira? Tal maneira que deu o seu único filho por nós. Isso tem que ser algo que você vai, irmão, colocar isso dentro do seu coração. Você precisa caminhar debaixo do amor de Deus, passar por lutas debaixo do amor de Deus, enfrentar a enfermidade debaixo do amor de Deus. Nós acompanhamos um pastor até o seu leito de morte. No último dia, algumas 2 horas antes da sua morte, eu segurando a mão dele no hospital, e o Davi do outro lado, e a esposa ali perto, esse homem com um câncer terminal, vomitava, irmão, os pedaços, eu não sei como que voltava, os pedaços do estômago, sei lá o que era, que aquilo voltava assim. Ele nem não vomitava, aquilo voltava na boca dele, e a esposa tinha que ficar limpando aquilo. E aqui, a gente ali, reforçando que Deus o amava. Fizemos a última oração, e ele, de todas as visitas que nós fizemos, em todas elas eu percebi a resistência dele. Nesse último dia, que foi um domingo, eu olhei para ele e disse: pastor, vamos orar? Vamos, pastora. Vamos colocar a vida totalmente nas mãos do Senhor? Vamos, pastora. Ele fechou os olhos e fez a última oração. E eu via, irmãos, um homem que naquele momento ele estava entendendo o amor de Deus, mesmo diante daquela situação tão difícil. Sabe, irmão, eu vou ser bem sincera para falar com você como igreja hoje de manhã. Nós estamos cansados de crente chutando balde por qualquer coisa. Irmãos, esse ambiente
A igreja, irmãos, é um lugar, é o melhor ambiente do mundo. Ninguém aqui vai matar você, ninguém aqui quer destruir a sua vida. Aqui você é amado, você é querido, oram por você. Até a oferta que você dá é para o seu benefício, porque o ar-condicionado está ali, a lâmpada está ali, o ambiente não está fedido, os banheiros estão lavados, tem água gelada, tem gente para cuidar dos seus filhos. Você tem uma equipe de pessoas ali trabalhando, porque não é para Jesus, irmãos, é para nós. Jesus não precisa de banheiro, de lâmpada, ar-condicionado. Tudo isso é para a nossa glória. Não é para Jesus, é para nós. Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos jogando a nossa salvação, estamos chutando o amor de Deus dentro desse balde, como se Deus não estivesse fazendo nada por nós. Como se Deus não estivesse fazendo. E daí que aquele irmão virou a cara com você? Ele não é Deus, irmão. Ele não é Jesus. E daí que você ficou frustrado, decepcionado com alguém que se foi? E daí, irmãos, aquela pessoa não morreu por Jesus na cruz. Não é o corpo daquela pessoa que está simbolizado naquele pão partido. Não é o sangue daquela pessoa que está simbolizado naquele suco de uva. Não é, irmãos. Deus provou o seu amor por nós. Por essa razão, quando todos nós viermos a comparecer na presença do Senhor, nenhum de nós poderá se desculpar, irmãos. Não adianta dizer que se frustrou com o pastor, se frustrou com a igreja, o grupo de louvor não estava bom, o ministro não entendia o que eu queria tocar. Não adianta, irmãos, não adianta, porque Deus vai apresentar o que o Filho fez. E naquele dia, o Filho estará numa posição de juiz e não mais de salvador. Você está entendendo, irmãos? Que o diabo, quando vem nos assolar, ele quer que a gente perca o foco do amor de Deus para conosco. Ele quer que a gente chute o balde. Ele quer que nós desmoronemos a nossa própria vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vi crente, irmão, cheio do Espírito Santo, ministro de Deus, já vi líderes perderam a sua liderança, abandonaram o que Deus tinha feito e hoje choram como Esaú para tentar ser recolocado na posição que Deus tinha dado, porque a pessoa depreciou o que Cristo fez. Uma mulher foi o bastante, dinheiro foi o bastante, a corrupção foi o bastante, a politicagem dentro da igreja foi bastante, e a pessoa não guardou uma vida de santidade, porque eu lembro, irmãos, você pode se lembrar quando a mulher de Potifar veio tentar a José, e José sozinho, irmãos, sozinho, abandonado pelos seus irmãos, traído pela sua família, vendido como escravo, e estava debaixo de uma herança, porque ele recebeu uma promessa, uma herança. Ele estava, irmão, debaixo de uma herança, não estava vivendo de uma forma qualquer, e ele declarou com a sua boca: como eu faria tamanha ofensa contra o meu Deus? Como eu posso, irmãos, ofender o sangue da nova aliança? Como eu posso ofender esse corpo que foi partido por mim? E que me mantém em santidade, e que me mantém livre do pecado, e que me cura quando eu preciso. É muito pouco, irmão, não é? A gente não precisa rever o nosso amor para com Deus. A gente não precisa recolocar o amor dele dentro do nosso coração no lugar certo. A gente precisa fechar um pouquinho mais a boca, sabe, irmãos? Porque o que você vê na televisão, de evangelistas que aparecem na televisão, cada um ofende, fala o que quer, não é assim, irmãos, não é assim. Não imite os outros, porque no dia a dia Deus continua requerendo de nós santidade no pensar, no falar e no agir. E isso não mudou, irmãos, porque o nosso Deus não muda, diz o profeta Malaquias. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus te ama? E que você não deve depreciar o que Ele fez por pouca coisa. Sabe, querido, Deus pagou um alto preço por você. Mas Deus prova o seu amor para conosco
pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te ama, irmão. Não importa a situação, Ele te ama. Você já sentiu o abraço do amor de Deus? Já sentiu? Já sentiu, irmã? Como é gostoso. Como é gostoso. Não tinha ninguém naquele lugar, mas você sentiu, literalmente, como braços de amor te envolvendo. Porque Ele nos ama. E muitas das vezes o diabo vê a gente entrando no lugar secreto de oração. E a gente entra. Tem dias que a gente entra cabisbaixo, quase que derrotado, humilhado pelas situações que nos afrontam. E o diabo olha algumas vezes e pensa, eu hoje consegui acabar com a vida dele e com a vida dela. E aí lá dentro, você derrama, você quebra totalmente o seu vaso de alabastro, derrama tudo perante o altar do Senhor. Ele te envolve com o seu amor, te renova com o seu amor, com a unção, te reveste novamente de poder e autoridade. E quando você sai lá de dentro, você sai como Moisés, que os filhos de Israel não conseguiam olhar para a face dele, porque a glória de Deus brilhava. Você precisa rever o amor de Deus na sua vida e continuar deixando que esse amor se manifeste. Irmãos, parece ser uma coisa tão boba. É algo que você está ouvindo e diz assim, mas eu já sei que Deus me ama. Mas a gente não para deixar Ele nos amar. É igual relacionamento em família. Todo mundo sabe que todo mundo ama todo mundo, mas ninguém expressa. E há dias que nós precisamos da expressão do amor, mas Deus já provou que nos ama, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia. Deus é tão bom. Que nessa manhã seja uma manhã de renovo para a sua vida. Irmão, não sai daqui hoje de manhã sem realmente buscar um renovo para você. Não saia com uma mente intelectual do que você já sabe, já aprendeu na igreja. Permita que a revelação do amor de Deus que foi expressado pela sua palavra, isso se torne algo vivo, que cada célula do seu corpo seja impregnada com este amor de Deus. É tão bom, irmão. É tão bom. Parece paixão de adolescente, não é? Só que paixão de adolescente não tem futuro, não tem investimento. Mas Deus já provou, já investiu em você. Não é um amor insano, irmão. É um amor que já deu prova. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.